O que você precisa para criar um networking bacana? Então, as principais, eu vou falar as habilidades, né, essas competências que você precisa ter para você criar um network saudável. Você tem que ter, a primeira coisa, a noção de uma regra de ouro que foi feita por Jesus Cristo na época, né, que é: faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Esse é o princípio básico do network para você começar ingressar num sistema onde que isso tudo pode girar a teu favor. Então você tem que ter habilidade na tua comunicação, você tem que primeiro dar para poder receber. Isso não é um processo de crença, é um processo de você entender que se eu for comer as frutas do meu própria árvore, isso é um canibalismo, mas se eu der a fruta da minha árvore para outras pessoas comerem, a minha árvore ela abre espaço para eu ter mais frutos. Então, quando você começa a ter esse princípio do dar, o receber vai ser muito natural. Então, toda vez que você entra no princípio de um network, primeiro você vem: como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para a tua vida ficar melhor? Como eu posso te ajudar no negócio e tal? E aí, quando você chega nesse primeiro pé no peito positivo, a tua vida começa a fluir. E aí, naturalmente, você ter empatia com as pessoas. Para de ser o predatório nas suas relações. Passe a ser uma pessoa que cultive, semeie. E aí você vai ver que as suas relações vão mudar. Porque todo mundo quer. E aí você começa a ser de uma forma sutil, você entrega. Você entrega, só que para quem mais dá, é aquele que mais recebe. E aí você começa a ganhar confiança, você começa a ganhar autenticidade, você começa a ter mais iniciativas e você também vai compartilhar do filé mignon, tá? Porque as pessoas vão querer ter você perto e as principais oportunidades elas vão te chamar porque você começou a fazer isso. Então é quase que o princípio da lei da atração, porque você só atrai semelhante. Se você for um predador, um tubarão, um cara que vai para cima, que não sei o quê, você vai ter também que conviver com pessoas desse jeito. Mas se você é uma pessoa que consegue discernir isso, colaborar, ajudar, contribuir, você também vai receber isso. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está usufruindo da amizade, que foi um princípio básico, que a gente começou construindo com outro tipo de relação, e hoje a gente está fazendo isso com você me chamando para falar um pouquinho para a audiência, para você, seu público se conectar comigo, e também para que o meu público se conecte com você, e você está entregando este conteúdo que eu estou trazendo, e as suas observações são fantásticas, que agrega valor. Então a gente aqui está vivendo um princípio básico de um networking bem-sucedido. Pois é dando que se recebe. Seja interessante antes de ser interessado, né? Você agrega a vida das outras pessoas, ao invés de sair chegando, pedindo tudo, me ajuda aqui, me dá isso aqui, pô, preciso disso aqui. Às vezes até pode acontecer e a pessoa conseguir aquilo, mas ela não consegue por muito tempo, porque não rola uma amizade, que é o princípio de ritmo e lei de dar e receber. O universo tem essas leis e sempre vai buscar o equilíbrio, porque o ritmo é a compensação. Então, se fica tudo por um lado só, não, só vem a nós, né? Só vem a nós e nada você dá para as outras pessoas. Equilíbrio, desarmonia, altera o ritmo todo e você desconecta. Exatamente. E há essa compensação, que de uma forma você perde muito mais do que você recebeu ali, mesmo conseguindo, às vezes, aquela primeira coisa que você queria. Poderia ter vindo muito mais e você acaba perdendo. Tem ganhos imediatos, mas você não tem ganhos sustentáveis. Exato. E quais seriam, dentro desse aspecto, os erros fatais, assim, para se criar um networking? O que as pessoas não deveriam fazer de jeito nenhum? Então, primeira coisa, você já acabou de falar, né? Com relação a esse lance predatório que a gente mesmo falou. Então, tipo, você só pedir, e você não entregar nada, esse é o principal erro. Isso daí vai te matar
no ninho, né? Então você ter que ter essa falta, e também você começar a deixar de ser autêntico, quanto menos você ser manipulador, você ser uma pessoa que finge para que realmente para que você possa ter os benefícios. Então os erros vão desde o teu comportamento tóxico e predatório, o foco somente em você mesmo. Então, quando mais você for egoísta, menos resultado você vai ter dentro de uma rede, de um network. E quanto mais altruísta você for, quanto mais você facilitar a vida das outras pessoas, mais isso vai acontecer com você. Não fazer um acompanhamento adequado, por exemplo, eu te indico para uma coisa e eu não te conecto com a pessoa e eu falo, e aí, vocês conversaram, tal, ainda não, o que está faltando? Então, quando você não faz um acompanhamento, também acaba prejudicando o processo do networking. Você ser excessivamente vendedor, né? Então, só você sabe, só você tem o que você... Essas coisas também você precisa praticar um pouco mais a escuta ativa, né? E você falar menos, colocar perguntas, assim como você está falando, você está me dando a oportunidade de eu falar agora, fazendo boas perguntas, né? Então, a pessoa que tem o princípio do network tem que aprender a fazer boas perguntas para ter uma boa escuta, e aí na escuta você tem as oportunidades, né? E você também vai ser condenado e destruir o teu network se você for desrespeitoso, você for excessivamente invadir o tempo do outro e a privacidade, esquecer de falar, de ser grato para as pessoas que te contribuíram e você de alguma forma buscar, não de repente você não tem as competências que aquela pessoa precisa, mas pelo menos a boa vontade de você conseguir fazer uma compensação. Às vezes você perde também por não ter tanto conhecimento da área, e aí você precisa ter um grau de desenvolvimento tanto de autoconhecimento quanto de conhecimento geral. Quanto mais autoconhecimento você tiver e quanto mais conhecimento do geral, mais bem-sucedido você se torna. Show. Às vezes você não tem o que a outra pessoa precisa, mas você conhece alguém que tem, né? Esse é o princípio e pode fazer essa ligação para que há o network entre eles também, né? Perfeito, é isso daí. Essa é justamente, eu não sei isso que você está me pedindo, mas eu tenho esse amigo meu que conhece isso e eu conecto vocês dois. Então esse é o princípio do network. Indomável.